Olá, estamos começando a nossa live de hoje. Eu agradeço 604 mil inscritos no meu canal e sempre digo, você gosta do canal, do conteúdo, das entrevistas, das lives, da perspectiva que nós temos na defesa intransigente do Estado Democrático de Direito e da Constituição, né? Indica a uma amiga, um amigo. É fácil, blog do Vila, Marco Antônio Vila, diga para ativar as notificações, colocar like no que vocês gostaram, e usar, como vocês muito bem fazem, a página dos comentários. As entrevistas, postamos hoje a entrevista com o senador Randolfo Rodrigues, foi aquele que teve a iniciativa de criar a CPI da Covid-19, né? Então vejam, como no nosso canal nós conseguimos amarrar as principais questões dessa semana, ou seja, o senador Randolfo Rodrigues foi aquele que propôs a CPI, né? O senador Jorge Cajuru e o senador Alessandro Vieira foram aqueles que demandaram o Supremo Tribunal Federal, entrevistados também ambos no meu canal, tratando também dessa questão, e o presidente do Senado, que é o que acabou tendo uma participação que discordava da CPI, mas depois, com a determinação do Supremo, deu todas as condições para a sua Constituição, e ela vai se instalar a semana que vem, né? O senador Rodrigo Pacheco também é entrevistado no nosso canal. Ou seja, aqui no canal, portanto, você tem os 4 personagens fundamentais do Senado sobre essa questão, né? Mostrando que nós temos esse compromisso sempre de qualificar as reflexões sobre o Brasil, tentando sempre melhorar as informações que tem por aí. As informações muitas vezes são um pouco primárias ou são marcadas pelo panfletarismo ou pelo WhatsAppismo, que é aquelas informações de 3, 4 minutos, né? Geralmente de teorias da conspiração. Vocês também podem me seguir no Twitter, no Vila Marco Vila, no Instagram pelo @Marco Antônio Vila Oficial e na plataforma www.cursodovila.com.br. Lá vocês encontram todas as informações sobre os 3 cursos que estamos oferecendo, ou seja, História Política das Constituições Brasileiras, História da Ditadura Militar no Brasil, o que é fascismo. Basta acessar, portanto, www.cursodovila.com.br. Passando, claro, todo o noticiário, que a gente fica, né, sempre acompanhando tudo, conversando, ligando para as pessoas, pedindo esclarecimento de certas informações, né, e, ao mesmo tempo, estou trabalhando nessa minha história concisa do Brasil, e dá um trabalho ser conciso muito mais difícil, né, do que a prolixidade que marca muitas vezes a nossa escrita, as nossas exposições, e principalmente você trabalhar com a melhor bibliografia que existe sobre o tema, mas concluir já colônia, império, hoje lá, graças a Deus, e agora estamos entrando na República, fazendo toda a revisão e esperando porque o lançamento deve ser, e aí depende de mim, concluir essa última parte por volta ali do mês de outubro, setembro, outubro, e aí eu comunicarei a todos vocês com bastante antecedência, mas é um projeto antigo que eu estou conseguindo concluir, já estou quase acabando, mas ao mesmo tempo, né, claro, desde manhã cedinho, diferente do Mandrião, que não faz coisa alguma, hoje ele parou de trabalhar à tarde às 4 da tarde, à tarde ele trabalhou 1 hora, é inacreditável, eu fico vendo a agenda dele aqui tem a agenda do presidente. À tarde, ele teve um almoço de 2h30, que ele precisa descansar, né? Ele trabalha muito, Mandrião, né? Amanhã ele já disse que não vai trabalhar, tá? Como de hábito. Aí ele começou a trabalhar à tarde às 2h30 até às 15, foi com o André Mendonça, aquele que é humilhado, pisado, mas em troca do STF ele aceita qualquer coisa, um capachão do Bolsonaro, capachão, né? E depois das 15 às 16 tem o Onyx Lorenzoni, que é outra figura patética. Bem, esse governo é patético até às 16, ou seja, 1h30 de trabalho à tarde. A partir das 16 horas, o Mandrião não faz mais nada. É inacreditável. Isso com o país se aproximando de 400 mil mortos, como nesse mês, infelizmente, vamos suplantar, olha, essa triste marca, essa dramática marca tal. A questão toda, então, eu passo por todo o noticiário, fico vendo as notícias, tem coisas aqui muito importantes. Eu queria só lembrar algumas delas muito rapidamente, né? Essa questão da Polícia Federal, um escândalo. O chefe da Polícia Federal do Amazonas, que será trocado, é citado como alvo a ser abatido em conversas de investigados. Isso está no painel da Folha agora online. Isso é grave.
o chefe da Polícia Federal, corretamente, a Polícia Federal tem quadros excelentes, foi a maior apreensão até hoje de madeira, de extração clandestina de madeira da Amazônia, a maior da história. Ao invés disso, ser louvado, elogiado o chefe da Polícia Federal e criar condições para que não continue ocorrendo esse desmatamento criminoso e colocar os criminosos na cadeia, né? Não, não, não. No governo do criminoso Bolsonaro, o genocida, o destruidor também do meio ambiente, né? É ao contrário, você pune quem trabalha bem. Né? E ele quer transformar a Polícia Federal do Brasil na Polícia Federal do Bolsonaro. E nós temos denunciado isso de há tempo. Ainda bem que na Polícia Federal tem gente muito séria e que resiste a esse tipo de aparelhamento, porque a Polícia Federal é uma instituição de Estado, não é uma instituição de governo, e muito menos a serviço de um criminoso, de um quadrilheiro, como é Jair Bolsonaro. Então, isso aqui é um fato gravíssimo, e nós estamos próximo ao início da conferência lá do clima, né? Ele tentando fingir que agora é ambientalista, ou que está dizendo, olha, eu quero o dinheiro de vocês aí para proteger o meio ambiente. Tudo mentira, porque o Fundo Amazônia, né, eles desprezaram, junto com aquela figura patética, mas que vai pagar por tudo que está fazendo na justiça, Ricardo Salles e tal. Todos esses, essa caterva, vai ter seríssimos problemas com a justiça. Nada, é aquelas, amanhã vai ser outro dia. Hoje você quem manda, falou, está falado. Mas amanhã, né, como diz a música, e esse pessoal todo vai pagar. Então, essa notícia aqui é gravíssima, mas gravíssima mesmo, e bota gravíssima nisso. Aí eu fui passando assim todo o noticiário. Tem uma notícia que saiu há pouco tempo e que é importantíssima, saiu no período da tarde. PGR, Procuradoria-Geral da República, informa ao Supremo que identificou os organizadores de atos antidemocráticos e agora busca os financiadores. É a investigação a cargo do ministro Alexandre de Moraes. Bem, a bola no chão, né? Descobriu, e os organizadores até eu descubro, com todo respeito, né? A gente sabe que organizou, basta fazer um pente fino nas redes sociais, você descobre quem são os organizadores de tudo aquilo. Portanto, não, só agora descobriram, quase um ano depois. Estranho, hein? Que demora, hein? Agora não descobriram o que é fundamental. O que? Os financiadores. É, claro, eu sei até alguns quem são, né? A gente sabe aquela turminha, né? Quem são, né? Aquela turma, claro que eles estão por trás. É aí que é o fundamental, mas esse é o cerne da questão. Quem é que deu dinheiro para essa malta? Agora, diz a linha fina, a manifestação foi enviada para informar o próximo passo do inquérito, que agora vai analisar as movimentações bancárias dos alvos. Né? E aí encaminhou o ministro Alexandre de Moraes, o nome desses alvos identificados pela GER são mantidos sob sigilo. Agora, isso aqui é fundamental, é ver quem é essa quadrilha que financiou esses atos antidemocráticos, sustentou essa malta. Alguns fugiram do país, desses criminosos, mas muitos estão aqui. Agora, os financiadores, tenho certeza que eles estão aqui, alguns, não sei não, se não estão lá nos Estados Unidos, né? É muito fácil de encontrá-los. Isso basta rastrear. Isso não cria nenhuma dificuldade, né? Vamos esperar, e essa é uma notícia importantíssima. Agora, de resto, né, aqui o que a gente tem de relevante são, claro, as questões do Bolsonaro. Se vocês observarem, ele, desde ontem à noite, na sua live, que ele disse que só Deus me tira da cadeira presidencial. Não. Deus não está envolvido nisso. Aqui não é a teoria divina dos reis, não, não. O poder não é vindo de Deus, não, não. O poder é produto de relação entre os homens, vamos incluir aqui, entre os homens e as mulheres, é de uma relação política chamada eleição, né? Portanto, nada tem a ver com Deus. Isso está aqui na nossa Constituição. Tem uma eleição, as eleições são a cada 4 anos para presidente da República, originalmente era 5 anos. A Constituição de 88 determinou mandato de 5. Porém, houve uma emenda constitucional, no início das alterações da Constituição, que determinou que o mandato fosse de 4 anos. E pouco depois, em 1997, houve o direito à reeleição, né? Então, só para explicar e colocar a questão clara para vocês. Então, ele diz assim, só Deus me tira da cadeira presidencial. Não, 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 não. Se nós olharmos aqui o que determina o artigo 86, a redação aqui não tem nada de Deus. Como ele não lê, ele é um homem preguiçoso, é um mandrião, a questão, na seção 3, da responsabilidade do presidente da República, não há uma vez a expressão Deus aqui. São crimes de responsabilidade, aí vem todos os crimes, os 7 incisos de crimes aqui, né? A existência da União, lei orçamentária, probidade na administração, etc., etc. E
a Lei 1079, 10 de abril de 1950, também não cita Deus. O que ele está querendo fazer aqui é tentar sacralizar uma ação criminosa. Isso é um fato interessante da história do Brasil recente, para nós pesquisadores, para vocês que me acompanham. A sacralização do crime. Aquele episódio lá do Mensalão do DEM, em Brasília, envolvendo o Arruda, hoje todo-poderoso, sua esposa é ministra do Mandrião. E se vocês lembrarem naquele episódio, tem uma cena que, para mim, marcou para todo sempre. Algumas marcam, né? Como, por exemplo, o sujeito correndo aqui na Pamplona, na rua Pamplona, né? Perto da pizzaria, com a mala com R$ 500 mil, joga no carro. Por sinal, onde ele está, o Rocha Loures, né? Esqueceram, eu não, mas esqueceram do Rocha Loures. Mas aquela cena deles estarem orando, agradecendo a propina que receberam, agradecendo a Deus a propina que receberam. Então, a sacralização da corrupção, né? É um processo interessante. E ele agora, o criminoso Bolsonaro, quer sacralizar o crime, sim, tudo em nome de Jesus. E é um fenômeno, olha como a questão é interessante, não só para os sociólogos da religião, como no Rio de Janeiro tem uma área que é chamada agora Complexo de Israel, ou alguns chamam de Complexo de Jerusalém, que é um domínio de traficantes que são supostamente, vamos pegar o supostamente em caixa alta, evangélicos. Então, tem o Complexo de Israel, como tem o Complexo do Alemão. É inacreditável as coisas que nós estamos assistindo no Brasil. É um horror, é igual Castro Alves, horror, horror, horror. É um negócio assim incrível, né? Não dá, não dá. E ele vem dizer, ele tenta sacralizar para tentar atrair os evangélicos para o crime, né? Como se ele fosse um representante de Deus. E ele faz questão de, a todo momento, dizer que ele está na cadeira presidencial graças a Deus, né? Não é graças a Deus, mas aos votos que ele recebeu numa eleição atípica que nunca mais se repetirá. E aí, e ele fala isso, claro, no sentido bem de provocação, de dizer, olha, daqui eu não saio. Ele disse que só sai morto de lá. Primeiro, ele é um homem covarde, né? É um homem que foi assaltado por 2 adolescentes, estava com uma pistola Glock, com a moto, entregou a moto, a pistola, só não entregou a cueca porque não foi pedido. Então, e homem que foi treinado para matar, o que mostra como andar armado não protege a ninguém. E no caso dele, em especial, como é que alguém que foi treinado para matar é tão facilmente assaltado? Imagina esse homem numa guerra, né? Numa guerra. Mas ele é um homem covarde, caiu fora do exército e viu um terreno muito bom, que é uma questão... Cada estado tem uma situação difícil no campo político, mas o Rio de Janeiro, em especial, merece uma análise. Como é que o crime organizado adentrou a estrutura de Estado? Ele está presente nas outras 26 unidades da federação, nós somos 27 unidades, mas no caso do Rio de Janeiro, é uma peculiaridade. O aparelho do Estado, boa parte dele tomada pelo crime. E de uma forma, agora o episódio desse doutor Jairinho comendo sanduíche com o diretor do presídio, batendo papo, com a maior tranquilidade, numa área externa às celas, são coisas assim horripilantes, e que acontece. E o Jair Bolsonaro é produto dessa situação. O Jair Bolsonaro e sua caterva não conseguiria fazer política como ele fez se ele estivesse fora daquela realidade, daquele locus criminoso. Insisto, eu não estou demonizando a população do Rio de Janeiro, a história do Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro, não é isso, entenda. Mas o que é que está acontecendo naquele conjunto, nos últimos anos, né, que possibilitou que o crime organizado, e eu estou falando crime organizado no sentido mais amplo, não é só o NEM da Rocinha, o NEM da Rocinha é nada, coisas mais complexas, como é que isso adentrou? E o que é adentrar a estrutura de Estado? É ter vereador, é ter deputado estadual, é ter deputado federal, é ter senador, é ter governador, é ter prefeito, é passar pelos outros poderes, né, estar presentes em todos os outros poderes. É isso, de uma forma ou de outra, de forma mais clara ou não. E lá isso é claro, é evidente. Por isso que o Bolsonaro deu certo naquele locus, porque é onde crime e política se misturam, né? E você não sabe mais o que é política e o que é crime, né? E a linguagem, e para fazer política nesse espaço, precisa ter uma linguagem especial, também, que não é aquela linguagem do político, entre aspas, tradicional, ou da história política brasileira, não. Você precisa ser marginal na linguagem.
né? Também na linguagem, não é só na ação vinculada ao crime, obtendo dinheiro ilícito, como ficou claro com a família, com a quadrilha Bolsonaro, e nós demos tantas vezes exemplos aqui, mas precisa de mais, é ter uma linguagem e uma ação criminosa constante. Você não difere, então você traz o Queiroz, um criminoso, para trabalhar com você. Esse criminoso faz as pontes com as várias quadrilhas, e você traz essas quadrilhas para os gabinetes, né? De Flávio, de Jair, de Carlos, remunera com dinheiro do Estado. Quer dizer, o Estado financia o crime. Por isso que isso vale a pena fazer um belo estudo sociológico. A estrutura de Estado, tomada por esses criminosos, como o Bolsonaro, financia, no efeito multiplicador, ações criminosas. Né? Não é o efeito da economia multiplicador de renda, não. Aqui é o efeito multiplicador de crime. E o Bolsonaro é a sua mais perfeita tradução. E por quê? Porque ele chegou à presidência da República. Nós temos um criminoso, um chefe de quadrilha miliciano, no Palácio do Planalto, algo que seria, juro por Deus para todos vocês, se há 4, 5 anos atrás alguém me falasse que um miliciano seria presente, falava, você está exagerando, pô, política está terrível, mas miliciano não, miliciano. E as práticas que ele desenvolve na presidência da República é uma continuidade, diria o Brodel. Vamos adaptar, que diria o Brodel, né? Estou adaptando e mal adaptando para o conceito de longa duração. Né? Mas é a longa duração da política com a marginalidade no Rio de Janeiro e na Baixada Fluminense, especialmente, é ali, especialmente, que é o locus da ação criminosa do Bolsonaro, levando isso para Brasília e mantendo as mesmas práticas, só que agora com muito poder, mas com muito poder. Por exemplo, a Polícia Federal tem de ser dele, e ele externou isso no dia 22 de abril do ano passado, na célebre reunião, que em outras épocas cairia presidente da República. No tempo que vivemos, foi visto por alguns como, puxa, que coisa terrível, mas não aconteceu nada. Então, ele quer a Polícia Federal, ao mesmo tempo libera as armas. A questão do decreto de armas é importantíssima. Puxa, as pessoas podem ter, cada um, 6, você, nós, eu nunca terei, mas 6 armas. A pergunta é, para que uma pessoa precisa de 6 armas? Segunda pergunta, quem é que tem dinheiro para comprar 6 armas? E o que vai acontecer? Vai abastecer os criminosos, é claro. Evidente, mas é a concepção que ele traz lá do Rio de Janeiro, que ele leva para Brasília. E agora ele tem a possibilidade de grandes negócios. Não é só a rachadinha, só, entre aspas, de R$2.000, 2.000, 2.000, 2.000, para depositar não sei quantas vezes no mesmo dia que a máquina só aceita 2.000. Agora ele tem a possibilidade de grandes negócios e está realizando. A questão das armas é grande negócio. Cassino é grande negócio. E o que está ocorrendo em outras áreas do Estado, que logo saberemos, é grande negócio. Então, eu fico vendo a ação dele, tentando observar, e eu vou contar para vocês hoje de manhã. Eu fiquei observando ele pela manhã saindo do palácio. Tem aquele cercadinho e as pessoas não aparecem. É engraçado, porque a câmera fica só nele, né? E com aquele cabelo tingido, aqui está branco, aquele põe preto, tinge, aquela coisa horrorosa. Aí eu fiquei observando, até anotei o espetáculo do cercadinho, né? Como que daqui a alguns anos, essas imagens que vão se imortalizar serão vistas. E lembra muito aquilo que eu citei na época do governo Collor, as corridas de final de semana, o Cooper, de sábado e domingo, que ele ficava correndo, Uma vez até uma Kombi, imagina, chegou a bater, houve um problema, ele corria, e as pessoas falavam, que mensagem o presidente vai dar? Porque ele não falava, a mensagem estava na camiseta, né? E quem lembra daquelas pessoas e daqueles ministros dele? Eu lembro, porque escrevi até sobre o governo, né? Mas ninguém lembra mais tinha uma caterva ali, né? Tinha uma caterva que eram as pessoas que chegaram a Brasília para fazer, como me disse um depoente, isso está no livro, acho que numa nota de rodapé, se eu não estiver enganado, chegaram para fazer negócios, e as pessoas falavam, mas quem é esses? Eles queriam rapidamente fazer negócios, porque era a oportunidade de ter muito dinheiro para alguns, né? Que estavam ali, que entendiam a função pública para saquear o erário. Era isso. Isso aqui vai passar. Essa turma, essa caterva, isso vai suplantado mais um pouquinho de tempo. E a boa parte desses
que são criminosos, porque eles mataram, eles coonestaram, nós estamos chegando a 400 mil mortos, não tem paralelo nenhum com nenhum momento de crise brasileira. Então, eu fiquei observando o cercadinho, para olhar. Aí eles ficam gritando, as pessoas, e ele fica cercado por capangas. Eu contei, na imagem, tinham 6 capangas mesmo, capangas, né? E aí ele fica, e ele chega, e em certo momento fica silêncio, ele para, a câmera está nele, ele para, aí alguém faz alguma observação, ele não dá atenção e começa a falar de um outro assunto. E as pessoas ficam falando assim, Deus escolheu o senhor, Deus escolheu. São pessoas desequilibradas, vão ter vergonha depois disso, né? Mas isso acontece e tal. Aí ele começou a atacar o lockdown nacional. Olha a loucura, isso quando nós estamos aproximando de 400 mil mortes. Começou a atacar o lockdown e aí falou da fixação. Ele tem fixação pelo coronel da CEAGESP. Voltou o assunto do coronel. Né? É incrível. Ele está apaixonado por esse coronel da PM. Voltou o assunto do coronel da PM. Isso quando nós temos 400 mil mortos. Ele começou a falar dos carrinhos, das pessoas que puxam o carrinho com compras. Meu Deus do céu! E perdeu 2, 3 minutos falando nisso. Que importância isso tem? E falou, estive em São Paulo ontem e conversei com o coronel, não sei o quê, mas que importância tem isso? Vocês percebam, ele não consegue ser presidente da República, ele nem tem ideia que é ser presidente da República. Qual é a função determinada pela Constituição para o Executivo Federal? Né? E tem gente duvido que seja da elite, que diz, ele é um excelente presidente. Como é um marginal, a linguagem de marginal, os palavrões, xingamentos, né? As formas, quer dizer, ele destruiu a figura da presidência da República, que vai ficar, ele passa, e vai terminar em Bangu 8, e ele sabe que vai para a cadeia, né? Aí eu fiquei observando, aí começou a falar do coronel, aí começou a atacar o governador de São Paulo, falou 3 vezes a expressão patife. O patife, vocês sabem quem é? O patife, vocês sabem do que eu estou falando? O patife. Aí falou aquela figura, aí fica certo momento em silêncio. Aí é engraçado, você ouve os passarinhos, porque o palácio é muito bonito, ele deve achar tudo aquilo feio, porque ele é um sujeito acostumado às invasões do escritório do crime, né? Aquelas coisas horrorosas. Aí tem o silêncio. Aí ele disse, amanhã eu vou sair para conversar com a população. Ele acha que conversa com a população é como ele teve naquele bairro, vamos chamar assim, distrito, eu chamava, não é mais essa denominação, lá de São Sebastião, no Distrito Federal, né? Ele acha que aquilo é conversar, coitado, que as pessoas estavam assustadas com ele, né? Então ele disse que amanhã ele vai sair, sim, para falar com a população. Isso é ridículo, que população é? Ele vai comer um pastel, um pedaço de frango, fala com ele, é um negócio, é um teatro dos absurdos. Este homem é mais do que um idiota, é um idiota potencializado ao cubo. Não é possível, nós estamos morrendo 3 mil, 3.500, 4 mil por dia. O Bolsonaro custa para a gente de 3 mil a 4 mil vidas por dia, esse criminoso. As pessoas assistem. E aí, esse criminoso, nessa fala hoje pela manhã, disse o seguinte, eu vou falar com o ministro da Saúde para ver que ele passe um levantamento para mim, para ver realmente do que as pessoas estão morrendo. Ou seja, ele volta a março do ano passado. Nada mudou. Né? Nada mudou. Aí ele resolveu atacar a Argentina, isso só numa saidinha, em 15 minutos. Atacar a Argentina, atacou a Venezuela, falou que não tem mais cão, gato, cavalo, que os pobres só que ficaram lá, tem muito rico na Venezuela, mas muito! Em Caracas está lotado, que mantém o seu padrão de vida, basta acompanhar o que acontece em Caracas. Mas para ele só tem o WhatsApp, a cultura desse homem, cultura, é o WhatsApp de 2, 3 minutos, que ele fez até referência hoje na saída do palácio logo pela manhã. Aí começou a falar, mas nós militares é que depois temos o fardo de colocar ordem. Como, por exemplo, na Argentina, os militares na Argentina, ordem criminoso, assassino, a pior ditadura da história da América Latina, que mais matou. A ditadura argentina foi elogiada hoje por Bolsonaro. Eu não sei se só eu que vejo, que tenho paciência, mas assistam. O criminoso, o homem que tem as mãos sujas de sangue de quase 400 mil brasileiros nesse mês e quer matar mais, elogiou a ditadura da Argentina, meu Deus do céu.
É inacreditável, não, é inacreditável as coisas que a gente assiste. Aí ele começou a falar do tratamento precoce, outra vez. Veja como ele retorna o ano passado. E aí fala assim, mas deixa o cara tomar ivermectina, pô. Deixa o cara tomar. Se não tem outra coisa, toma isso. Ele não entende esse, desculpe usar a expressão idiota, que isso ataca terrível, quem teve hepatite ou tem problema com alcoolismo, ataca o fígado, mata a pessoa, já muita gente morreu. Né? A hidroxicloroquina, a cloroquina, etc., tudo que ele receita. E o Conselho Federal de Medicina, silencioso. Por quê? Volta a perguntar. Por quê? Né? E aí, então, ele acha que, como não há um remédio contra a Covid-19, qual é o remédio, entre aspas? É a vacina, que ele criminosamente conspirou contra. É evitar aglomeração, que tinha aglomeração lá, inclusive. É a utilização de máscara, que ele não estava usando hoje. É a utilização do álcool gel. Em suma, todo o comportamento dele é o oposto do que é determinado pelas autoridades sanitárias. Ele continua o mesmo. E tem gente que imagina que ele vai mudar. Não vai mudar coisa alguma. E aí alguém começou a falar lá que intubação mata. Olha, alguns daqueles coitados são fanáticos, né? Pessoas com seríssimos problemas cognitivos, tal. Ficou uma voz de mulher. A intubação mata, a intubação salva. Isso não é equipamento suficiente, isso é por causa do governo criminoso de Bolsonaro. E aí ele começou a falar, porque a Pfizer, o CEO da Pfizer, o CEO, aí alguém lá fica, o CEO, quem é o CEO? Quem é o CEO? Quem é o CEO? Alguém falou, o CEO. Bem, o CEO para o Bolsonaro é o CEO. E aí começou a atacar o Mandetta. Aí eu fico falando assim, isso o mundo inteiro assiste. As autoridades do mundo inteiro, grandes empresários, gente que controla fundos de investimentos. É esse o Brasil. E aquele pessoal daquele jantar demoníaco, quase 2 semanas atrás, aqui em São Paulo, disse que ovacionaram o assassino. Ovacionaram esse homem. Como é possível? Ou quem é que estava lá? Aquele não era o PIB nacional, evidente, né? Mas quem são aquelas pessoas? Claro que se você for pegar um por um e colocar ali, eu começar a fazer umas perguntas, são todos reprovados, que é gente da pior espécie. Provavelmente com raras exceções, uns 3, 4 ali. Mas a maior parte, quem são aquelas pessoas? Será que aquelas pessoas têm vergonha na cara? Ou são doentes como ele, em termos psiquiátricos, né? Porque não é possível. O que ele falou hoje, eu fiquei vendo, falei, não dá. Por isso que ele entendeu, no meio de toda essa loucura, ele entendeu uma coisa, a CPI é o começo do fim desse governo. Porque tudo que ele faz não tem resposta. Faz. Não tem resposta. Não tem resposta, em parte, cada pandemia, não tem as mobilizações de rua, a sociedade também anestesiada, muitos angustiados, muitos decepcionados com a política, e todos têm suas razões, mas a CPI pegou ali, por isso que o senador Randolfo Rodrigues, assista a entrevista, foi uma iniciativa brilhante desse senador, brilhante, e a história vai mostrar isso, porque pegou o governo e falou, não tem problema, vamos fazer uma comissão parlamentar de inquérito, reza a Constituição, artigo 58, parágrafo 3, as comissões parlamentares de inquérito, que terão poderes de investigação próprias das autoridades judiciais, etc. Está aqui. E está sendo instalada a semana que vem, com presidente, vice-presidente e relator. E aí vai chamar todo mundo. Claro, vai chamar quem? O Pazuello, vai chamar Mandetta, pode ser que o Taixe, Ernesto Araújo, deve chamar os cientistas, os grandes pesquisadores brasileiros que apontaram com antecedência tudo o que poderia ocorrer, e ocorreu, infelizmente, digo eu, eles acertaram. Então, tudo isso vai ser devidamente investigado. E o Brasil inteiro, com transparência, vai assistir. O Brasil inteiro vai assistir. E aí vai haver uma revolta nacional. Claro que vai. Você imaginou? Alguém pergunta, o Pazuello, só se eles se recusarem, fala assim, meu advogado, eu não vou falar, eu tenho direito constitucional
de não falar, não falo, e antes ele pede um habeas corpus. Vai ser, alguns vão ter essa estratégia. Outros vão falar, olha, é sob juramento que você está falando, tá? Bem, aí, se mentir, pode ter ordem de prisão, porque se você tem documentos que comprovam o oposto do que está falando o depoente, você pode prender. Será que tem um problema de prender o general Pazuello? Ele estava exercendo uma função civil. Qual o problema? Qual o problema? Quer dizer que todos são iguais perante a lei ou não é bem assim? Alguns são mais iguais que outros? Como é que fica essa questão? Então, o que eu estou querendo colocar para vocês é que aí é o cerne, e aí vai levar um impeachment, porque se você somar o material recolhido pela CPI, e não precisa ela chegar até o final, hein? Mas o que a OAB fez, brilhante documento, liderado pelo ministro Aires Brito, diz ele na epígrafe, é hora de fazer destino. Bem, é isso mesmo. É hora de nós construirmos o caminho do retorno à normalidade democrática. E, para isso, a condição sine qua non é o impeachment. É o impeachment de Jair Bolsonaro. Então, se você somar aquilo, que o documento fala em crime de responsabilidade, portanto, é o que determina a Constituição, e em crime de lesa humanidade, é o Tribunal Penal Internacional. Eu acho, na minha altura de não jurista, nada disso, que o crime de lesa humanidade tem de ser aqui julgado. Eu tenho falado isso há meses. O nosso Nuremberg é aqui. E a nossa prisão de Spandau, aquela que foi o pessoal de Nuremberg preso, o Speer ficou 20 anos, Albert Speer, por exemplo, vai ser Bangu 8 para o Bolsonaro. E seus criminosos. Né? Então, ele sacou daí a pressão e eles vão tentar melar a CPI, vão pressionar, soltar informações falsas, vai ser um bombardeio para os 11 membros titulares e 7 suplentes, porque ele sabe que os crimes da ditadura, do genocídio desse ditador, esse homem que elogiou hoje a ditadura de Videla, esse homem hoje elogiou a ditadura de Videla. Os crimes desse homem vai estar lá transparente, aí não vai ter jeito, porque o sujeito vai estar lá, ele tem de responder as questões. Não vai dar aquelas respostas de entrevista, respostas mal educadas, senão é ordem de prisão. Pode ter ordem de prisão. E alguém vai falar, mas o general vai... Qual o problema? Ministério Civil da Saúde, o homem está mentindo. Quer dizer que tem o artigo 5º nós precisamos alterar? Né? O caput, a cabeça do artigo, aí você vai dizer assim, mas o que reza o artigo 5º, que é o melhor, o grande artigo, o artigo de ouro da Constituição. Diz ele, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Né? Todos são iguais. Pode usar farda, fantasia de carnaval, pode usar bermuda, não importa. Não importa. Não importa. Então, é aí que é a questão, aí que mora. E ele entendeu. E alguns vão falar o seguinte, porque eu conheço a turma que gosta de conspirar com os criminosos, que tem medo da democracia, do enfrentamento, e sem conciliação, hein? Que a conciliação sempre fez muito mal à história do Brasil. Né? Não é vingança, não, quando eu falo não ter conciliação, mas é justiça. Vão falar assim, mas ela se instala agora em abril, maio, junho, aí depois tem a suspensão, não sei se continua os trabalhos em julho, na minha leitura deveria continuar, tendo em vista a gravidade da situação, né? Nós estaríamos provavelmente com 500 mil de mortos, aí o país vai estar pegando fogo. 2 meses dessa CPI, com esses depoimentos de algumas pessoas que eu estou dizendo aqui, o país está pegando fogo, com toda certeza. E aí ele vai estar outra vez, como essa semana, ele é um falastrão, né? Falando em golpe, meu exército, minha marinha, minha aeronáutica, e vai começar a visitar toda hora as Forças Armadas, Exército, Marinha, Aeronáutica, vai começar a incentivar, como ele sempre incentiva, a insubordinação das polícias militares, né? Então, ali está o cerne da questão. O começo do fim desse governo criminoso será a CPI, e não será a primeira vez. Não será a primeira vez na história do Brasil republicano. E essa será a CPI mais importante do século XXI. Até agora, evidente. Ninguém sabe o que acontecerá a posteriori. Por isso que ela é importante. Então, acompanhe, né? Cobre o seu senador, né? Que não é mista, portanto, é só do Senado. Acompanhe o que está acontecendo, divulgue, não entre nas fake news dos criminosos nazifascistas, bolsonaristas, nada disso. Ali que está sendo jogada a nossa sorte.
Caso contrário, nós vamos para o matadouro, quase 400 mil brasileiros nesse mês, e teremos 500 mil desse jeito em junho. E a pergunta é, será que vamos chegar a 1 milhão de mortos? Ou quantos mais mortos para que a sociedade reaja? Por isso que o locus hoje da derrubada constitucional do assassino, do criminoso Jair Bolsonaro é a CPI da Covid-19. Se você gostou dessa e de tantas outras lives do meu canal, estás entre os 604 mil inscritos. Muito obrigado mesmo. E sempre digo, você que gosta do conteúdo do canal, das entrevistas, das lives, da perspectiva que nós temos em defesa intransigente da Constituição, do Estado Democrático de Direito, das liberdades democráticas, né? Indique a uma amiga, um amigo. É fácil, o blog do Vila, Marco Antônio Vila, diga para ativar as notificações, colocar like no que vocês gostaram e usar como vocês muito bem fazem a parte dos comentários. Entrevistas, postamos hoje a entrevista com justamente quem propôs a CPI, o senador Randolfo Rodrigues, e as últimas entrevistas voltadas a essa questão. Temos a do senador Jorge Cajuru, Alessandro Vieira, que demandaram o Supremo Tribunal Federal, e do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, todos no meu canal. Além da entrevista com o doutor Mandetta, né, e com o doutor Gonzalo Vecina. Doutor Mandetta, ex-ministro da Saúde, doutor Gonzalo Vecina, primeiro presidente da Anvisa. Vocês podem me seguir também pelo Twitter, né, Vila Marco Vila, no Instagram, @Marco Antônio Vila Oficial, e na plataforma www.cursovila.com.br. Lá vocês encontram as informações sobre os 3 cursos que estamos oferecendo, ou seja, História Política das Constituições Brasileiras, História e Ditadura Militar no Brasil, o que é fascismo. Basta acessar, portanto, www.cursovila.com.br. Amanhã nos encontramos. Até!